Cheguei novamente aqui na área. Bom, agora você tá acompanhando comigo aí. Deixa eu ver o som aqui que eu deixei meio alto. Nossa, o cara tá ficando surdo, hein? O bagulho aqui é louco, o cara tá ficando ensurdecido. Bom, esse jogo que eu tô mostrando pra vocês agora rapidamente. Nossa, já me ferrei aqui. É o Case Tune Capers. Só que esse é o Case Tune Capers do Atari 5200. Vou esperar o elevador. Isso aqui tá subindo e descendo. Então, na verdade, o Atari 5200 é um console... Opa, o elevador veio. Desceu, tive sorte. É um console que veio depois do Atari 2600, onde eles tentaram lançar um videogame um pouco mais potente, digamos assim, já que já existiam, os vídeos estavam já batendo na porta e os videogames de terceira geração. Então eles tentaram aí, provavelmente a empresa responsável tentou lançar um Atari um pouquinho mais moderno do que o Atari 2600, que foi esse daí, ó, o ladrãozinho. Eu vou pegar ele, que é o Atari 5200. Então, por exemplo, esse é um jogo de Atari 5200, é o Case Tune Capers. Mas se você prestar atenção, o jogo é a mesma coisa, não mudou quase nada. Diferenças quais são? Graficamente, essa versão é um pouquinho, digamos assim, mais elaborada do que a do 2600, né? Tem alguns detalhes, tem esse fundo, por exemplo, ó, essas barraquinhas no supermercado, tem essas prateleiras aqui, ó. Alguns detalhezinhos que a versão do 2600 não possuía. Um joguinho, mesma coisa. O pilarzinho também tem um detalhinho a mais ali, né? O objetivo do jogo é o mesmo, é capturar o ladrãozinho. Algumas diferenças em termos de gráfico, né, que você pode notar aqui, ó. O nosso policial corajoso é o mesmo do 2600, ou seja, o jogo é o mesmo. Apenas deram um enfeitinho no jogo, né, diferente. O elevador tem um escrito aí, mas eles tentaram fazer aí uma versão um pouco melhor do Atari. Mas o Atari 5200, ele acabou não emplacando, ao contrário do 2600. Por que que ele acabou não emplacando? Ele acabou não emplacando porque os jogos eram a mesma coisa, né? Mudava muito pouco, né? A diferença era uma diferença até interessante, mas muito pequena, né? Não foi um salto de qualidade realmente, igual, por exemplo, a terceira geração, né? Nintendo. Então, como você está conferindo aí nesse Case Tune Capers, foi uma mudança muito pequena, né? Uma outra diferença dessa versão do Atari 5200 para a versão do Atari 2600 é que esse Case Tune Capers do 5200 tem essa musiquinha de fundo. Legalzinha a musiquinha, só que depois que você está jogando um tempinho, você não aguenta mais ouvir essa musiquinha. Então ele tem a opção de você desativar essa música, se você quiser. Isso é bom, né? Pensaram bem por esse lado, né? Porque é uma musiquinha interessante, só que você ficar ouvindo o tempo inteiro essa musiquinha, começa a estressar um pouco. Fora isso, o jogo é a mesma coisa. Então a mecânica do jogo é igual. Então tá aí, ó. Não deixa de ser uma curiosidade. Aqui, já tá vendo? Tem um efeito mais bem acabado. Tem ali a saída do telhado aqui, né? O 2600 não tinha esse detalhe. Mas na realidade, ó, peguei o ladrãozinho. Mas na realidade, o jogo em si continua sendo o mesmo. Case Tune Capers. Então o Atari 5200, ele acabou não vingando. Ele acabou tendo poucos títulos à disposição do jogador na época. Os jogos que existiam, vou esperar o elevador, os jogos que existiam eram praticamente iguais aos 2600, com exceção desse, alguns eu achei que até piorou, assim, na minha opinião pessoal, e por esse motivo o videogame acabou não vingando, né? Até porque logo depois não demorou muito para vir a terceira geração de videogames, que foi aí que realmente teve um salto de qualidade
Que aí sim, né, os jogadores perceberam esse salto, sem dúvida nenhuma, né? Mas, para efeito de curiosidade, é interessante. Eu nunca tive esse Atari 5200, tá? Eu nem sabia que existia isso, eu descobri pesquisando na internet. Aí no caso, eu estou usando famigerado emulador. Então se você tiver curiosidade, só você baixar um emulador na internet aí, procurar a ROM, né? Que seria, no caso, o jogo, para você ver como é que era na época, né? Então é interessante, né? É uma descoberta, né? Porque não sabia que tinha, né? Quando a gente era criança, a gente não tinha internet, o acesso à informação era bem mais difícil, a gente só sabia as coisas lendo, né? E não tinha muita revista que falava de videogame e tal. E como o Atari 5200 não emplacou aqui, então a gente acabava nem sabendo que tinha existido videogame, né? Então foi uma curiosidade, né? Ter descoberto isso na internet, achei interessante. Então é isso, ó. Question Capers. Para finalizar, o interessante, pelo menos no emulador, não sei se o console fazia isso, acho que sim, né? Você podia dar pause. Oh, que legal, olha lá, né? Então, né? Provavelmente o pessoal já estava esperto. Então o Atari 5200 você tinha pause. Pelo menos aqui no emulador, pausei o jogo, né? O Atari 2600 não tinha como você pausar o jogo. Mas tá aí, ó. Pra efeito de curiosidade. Question Capers. Aí, ó. Certo?